Thalita. Tem um canal no YouTube que se chama Arrebatamento Agora. É a primeira vez que eu tô me apresentando, porque eu sou uma pessoa muito tímida e geralmente eu não colocava o meu nome no canal. Mas sentindo no meu coração de estar me identificando mais, de estar me aproximando mais dos irmãos. Queria pedir perdão aos irmãos e a Deus também, porque ultimamente eu não tenho colocado muito os meus vídeos no canal. Aliás, eu coloquei poucos vídeos. Deus fala sempre muito comigo em sonhos e visões. E eu geralmente passo para os irmãos próximos de mim, mas não tenho postado muito no canal. Mas, na verdade, é muito importante estar colocando, irmãos. Eu sei que não é desculpa, mas eu tenho crianças pequenas e pra mim é bastante difícil corrido dia a dia. Mas não é desculpa, né, irmãos? A gente tem que dar um jeitinho de estar passando a mensagem de Deus. E eu vou estar postando mais vídeos no canal, passando mais sonhos e revelações. Alguns não são revelações, são mais experiências com Deus mesmo, mas é importante a gente estar dividindo porque aquece o coração das pessoas. Então, nesse vídeo, eu resolvi passar para vocês um sonho que eu tive recentemente, antes de ontem mais especificamente. Nós estamos agora em maio, final de maio. Hoje é dia 22 de maio. E eu tive esse sonho e eu achei bastante interessante. Eu tenho acompanhado o canal de outros irmãos que têm postado suas aflições e as suas angústias com a vinda do Senhor, que está muito próxima, e alguns irmãos estão bastante aflitos. E eu tenho percebido isso, e tenho visto também que alguns irmãos têm desistido de estar seguindo essa carreira, de estar em alerta, mas isso é normal, né? A Bíblia nos alerta que isso iria acontecer, muitos iriam estar dormindo ou distraídos, porque seria como nos dias de Noé. Então, irmãos, não vamos dormir, não vamos nos distrair, porque é assim que Satanás passa uma rasteira na gente, né? Isso está escrito na Bíblia. Então, indo direto para o sonho. Foi o seguinte, eu vou fazendo alguns parênteses, parando um pouquinho para explicar algumas coisas para os irmãos, tá? E aí depois eu vou continuando. O sonho foi o seguinte, eu sonhei que eu estava numa espécie de casa e tinham outros irmãos comigo. Eram poucos irmãos, na verdade. Devia ter, sei lá, uma meia dúzia de pessoas, era pouco. Entre eles estava minha mãe e a minha filha mais velha. Mas assim, na minha cabeça eu sabia que todos os irmãos que eu tenho mais contato estavam lá. É que me destacou mais essas duas pessoas. E nós, ali era como se fosse uma escola, sabe, irmãos? Não, é engraçado. E nós estávamos vestidos de branco, estávamos em roda, havia um professor no meio. E uma coisa engraçada, não tinham paredes. E em volta existia como se fosse um anfiteatro. E eu olhava em volta e tinham milhares e milhares e milhares e milhares, como fala na Bíblia, de pessoas sentadas naquele anfiteatro, vestidas de branco. E tinha uma luz que emanava deles. E eles nos observavam. Estavam olhando tudo o que nós fazíamos. Eram como testemunhas. E aqui, irmãos, fazendo uma pausa, quero ler para vocês um versículo que me veio à cabeça, que é Hebreus 12, 1. E ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, Paulo, na verdade, ninguém sabe exatamente quem escreveu, mas o escritor de Hebreus, ele está dizendo aqui que nós estamos rodeados de testemunhas. E essas testemunhas, irmãos, são testemunhas espirituais. Elas estão nos observando. Então, nós estamos ali, naquela escola, e tinha um professor no meio,
E esse professor, irmãos, ele era bastante estranho, porque ele era um professor rígido, bravo e crítico. E lá pelas tantas tinha uma menina de mais ou menos uns 8 anos de idade. Tinha de todas as idades ali, tá, gente? Desde adultos até criancinhas. E essa menina, ela fez alguma coisa errada, alguma besteira boba, assim. E aquele professor se irritou com ela, ele deu um grito com ela. E quando ele gritou com ela, todas as testemunhas reagiram. Elas começaram a falar e a murmurar entre si. E quando o professor percebeu, ele ficou muito irado, que tinham falado mal dele ou estavam criticando ele. Então ele pegou aquela menina, levou para uma sala ali do lado e deu uma surra nela, porque ela tinha exposto ele, né, feito murmurarem contra ele. E quando ele voltou, as testemunhas, né, as pessoas que estavam ali assistindo, elas estavam mais alvoroçadas ainda, apontando o dedo, falando, nossa, você viu isso, que absurdo, tal. E o professor, ele ficou mais irado ainda, então ele saiu de si, ele perdeu a linha e ele pegou um pau, tipo um porrete assim, e começou a bater em todo mundo, em todos os irmãos. Começou a agredir a gente na cabeça. Eu lembro que a minha filha, ela tem 6 aninhos agora, ela ficou muito assustada e eu me coloquei por cima dela para protegê-la. Só que assim, irmãos, só fazendo um parênteses aqui, existia um sentimento em todos nós. Um sentimento muito diferente, um sentimento engraçado. É como se a gente soubesse que aquilo tinha que acontecer. Aquela aflição, ela tinha que acontecer, era necessária. E também parece que assim que a gente sentia um certo prazer nisso, porque nós sabíamos que a recompensa seria grande, que a nossa, como é que se fala, o juízo daquilo seria forte, né? Como se nós fôssemos recompensados por aquilo. Então, é como se eu torcesse que a agressão fosse grande, vamos assim dizer, mais ou menos, entre aspas, para que a minha recompensa fosse grande. E eu tentei explicar isso para minha filha, ela não conseguia compreender, então eu me coloquei por cima dela, coloquei ela debaixo do meu corpo, e quando aquele professor agrediu todo mundo, ele chegou em mim e ele me deu várias pancadas, vários golpes na cabeça. E nessa hora, irmãos, do nada apareceu meu pai. Mas aqui, só fazendo entre aspas, um parênteses aqui. Sempre que eu sonho com meu pai, nem todos os sonhos, mas dependendo do contexto, geralmente quando eu sonho com meu pai, ele representa a figura de Deus, tá? Não quer dizer que Deus tem a aparência do meu pai, mas é uma forma de Deus me mostrar a figura que Deus usa para eu entender que Deus é meu pai espiritual. Isso cria para mim um vínculo com ele, né? Um carinho, é muito interessante, para mim é muito importante, e eu sempre me emociono quando o meu pai aparece nos sonhos. Então, o meu pai, Deus, né? Ele se colocou entre eu e aquele homem, e junto com ele vieram aquelas testemunhas vestidas de branco, intervindo também. Um seguraram o braço do cara e os outros se colocaram entre eu e com os irmãos também. E o meu pai falou assim, apontou o dedo para ele e falou assim: você não vai mais tocar nos meus filhos, porque você já está passando dos limites. Agora chega. E aí, aquele homem foi amarrado e levado embora, eu não vi mais ele. E o meu pai providenciou para todos os irmãos várias marcas brancas assim, e aquelas testemunhas apareceram, que eu acredito, irmãos, que sejam anjos, né? Embora não esteja claro isso no sonho, mas eu acredito que sim. Eles apareceram e começaram a carregar a gente. Eu olhei em volta, eu vi que alguns irmãos estavam muito feridos, outros não estavam feridos, como a minha filha não teve ferimento nenhum. Eu estava mais ou menos, mas é engraçado que todos nós estávamos exagerando um pouco assim no drama, né? Porque a gente queria receber aquele carinho de Deus, né? Aquele cuidado depois de tanta aflição, né? E então nós fomos colocados dentro de um avião
levados para um outro lugar que eu não sei onde que é, irmãos. Mas assim, existia no nosso coração, naquele momento, aquele sentimento de paz, aquele sentimento de, sabe, de justiça, assim, de que a justiça tinha sido feita, sabe? E nós fomos levados para aquele outro lugar, e quando chegamos lá, eu via centenas e milhares de outros irmãos vindo de todas as partes. Eram irmãos que estavam em outro contexto, eles estavam vindo, só que eles estavam bem, eles não estavam feridos como nós. Mas quando nós chegamos lá, nós já estávamos bem, assim, que ninguém mais estava machucado, era mais um drama, assim, da gente, né, como criança, né, irmão? E foi muito bom aquela paz, assim, só que eu olhei, tinha uma das irmãs, sim, irmãos, esqueci de dizer, quando eu olhava em volta para os irmãos daquele círculo, os irmãos que eu conheço têm homens, têm mulheres, só que quando eu olhava, eram todas mulheres, vestidas de branco. E tinha uma daquelas mulheres que ela estava estirada no chão, né? Ela foi trazida, foi colocada no chão, assim, bonitinha, e ela era muito alta, loura, usava um vestido branco muito comprido, mas ela estava completamente desacordada, né? Ela não estava exagerando nada, ela estava realmente ali, estado grave, vamos assim dizer. E eu olhei para ela e pensei, meu Deus, será que ela vai sobreviver? Mas passou um tempo, ela se ergueu, sentou, ela abriu os olhos e ela tinha um olho azul muito claro, tipo um azul piscina, assim. E ela falou, nossa, onde que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? Né? E aí o sonho acabou. Aqui, só lembrando de mais um detalhe, quando a gente era agredido, não saía sangue, tá, irmãos? Geralmente sangue é figura de pecado nos meus sonhos, então assim, só pra deixar claro, não tinha sangue, não manchava as roupas, nada, era como se fossem feridas psicológicas, porque não aparecia fisicamente, né? A gente sentia no corpo, mas não dava pra ver. E acabou, foi isso. Então, irmãos, o que eu entendi do sonho, tá? Trazendo assim a minha interpretação, não quer dizer que seja final, mas eu entendi que essa agressão toda simboliza a tribulação que está vindo antes da vinda de Jesus, tá? Deus tem trazido no meu coração assim que a igreja ela irá passar por uma parte da tribulação, não por toda ela, tanto que assim não foi assim tão difícil pra gente passar por aquilo, a não ser para aquela mulher, mas para a maioria das pessoas ali foi traumático na hora, mas passou rápido, né? Então, é uma tribulação que está vindo sobre nós. A gente vai sofrer, irmãos, mas vai ser um momento de glória também, porque Deus é justo, Ele faz justiça, né, contra Satanás. E o arrebatamento da igreja é o momento em que Deus interfere, que nos leva embora, né? E com relação àquela mulher, irmãos, eu ainda não tenho uma interpretação. Eu estive pensando muito, ainda não sei se os irmãos tiverem alguma sugestão do que poderia ser. Deixem nos comentários embaixo, tá, irmãos? Eu não tenho, assim, nada definido exatamente do que poderia ser. Eu tenho algumas hipóteses, acredito que tem a ver com arrebatamento, sim. Então é isso, irmãos, está muito próximo, estejamos preparados para a vinda de Jesus.